Olá, gostaria primeiramente de agradecer a Cristiane Pimenta pelo convite para participar desta websérie. Muito obrigada, gratidão. Me chamo Cláudia Pugliese e sou professora de dança do ventre, atuando primeiramente em Salvador e agora em Londres. Estou aqui para contar um pouco da minha história. Desde quando eu era criança, eu sempre gostei de dançar. Eu era uma criança super tímida. Às vezes não parece. Hoje, quem me conhece não imagina o quanto tímida eu era. Mas eu era uma criança muito tímida e uma adolescente mais tímida ainda. E meu sonho era dançar. Então, nas festas, a timidez ia embora e eu simplesmente dançava. Mas eu nunca tive a oportunidade de fazer aula. Eu comecei a fazer aula há 19 anos atrás. E foi um sonho, porque eu sou formada em Ciências Contábeis e pouco tempo depois eu fiz um curso de técnico em enfermagem. E no finalzinho do curso técnico em enfermagem, começou em Salvador aquela música de Khaled. Então todas as rádios estavam tocando. E as academias começaram a colocar professoras de dança do ventre. E aí eu comecei a dizer, eu quero fazer essa dança para melhorar minha timidez, minha autoestima. E fiz aula em uma academia, fiz aula em outra academia e de repente eu estava lá na Universidade Federal, na escola de dança, e vi uma propaganda de Márcia Miak, numa aula que ia ser lá no Aeroclube, aquele antigo Aeroclube, quem é de Salvador sabe. E me apaixonei de primeira assim, por Márcia Miak, porque além de ensinar a técnica de forma maravilhosa, ela falava da história, eu me via lá no Egito já com as histórias que ela contava dentro da sala de aula. E eu decidi começar a fazer minhas aulas. E foi um divisor de águas na minha vida, essas aulas de dança. Eu percebi que aquilo me fazia muito bem. E nós íamos ter um batizado, que é uma festa que ela faz para a gente dançar pela primeira vez e convidar os nossos familiares. E eu percebi que não tinha onde a gente comprar roupa, a gente tinha que fabricar nossas próprias roupas. E na época eu tive a ideia de vender roupa de dança. Então, contactei com o Tony Mosaic em São Paulo, o cantor Tony Mosaic, o cantor sírio, e comprei 9 peças de roupa. Eu fui pioneira na venda de roupas de dança do ventre em Salvador. Aí cresceu até montar minha loja. E aí eu dancei no dia do meu aniversário, e por coincidência, hoje é meu aniversário também, o dia que eu estou gravando esse vídeo. No dia do meu aniversário eu fiz minha primeira apresentação de dança no dia 25 de novembro de 2000, há 19 anos atrás. Então é um dia muito especial hoje esse. Após isso eu percebi que eu não ia largar mais a dança. E quando eu tinha um pouquinho mais de um ano, eu comecei a sentir vontade de dar aula. E a minha cunhada, na época, ela disse, Cláudia, tem umas meninas querendo aula, você quer dar? Eu disse, eu acho que eu quero. Eu falei com a professora e ela disse, Cláudia, eu não tenho nenhum problema, nenhuma preocupação com a sua técnica. Eu acho que você já tem condição, você treina todos os dias, você tem uma técnica maravilhosa. A minha primeira aula foi em um prédio na área que o pessoal faz ginástica. Foi incrível para mim, eu não imaginava que eu ia conseguir fazer as alunas darem risada, mas eu me sentia em casa na sala de aula. Foi inexplicável esse momento para mim, porque realmente eu me sentia muito bem dando aula. E foi o primeiro dia até hoje, né, eu me sinto, a aula para mim é como uma terapia. E aí foi indo, fui para São Paulo para comprar roupa, fui para São Paulo para fazer curso, e em 2003, eu fiz meu primeiro evento de dança do ventre, que foi um evento, uma tarde, na verdade, eu chamei de Tarde de Cultura. Esse evento se chamava Tarde Egípcia, porque além das apresentações de dança, eu mostrava um pouco da história, então eu trazia sempre uma curiosidade árabe ou egípcia, para as pessoas entenderem melhor essa arte maravilhosa que a gente estava trabalhando, porque não era uma arte que pertencia à nossa cidade, à Bahia, era uma arte do Oriente. Então eu tinha muito, e tenho até hoje, muito respeito para seguir realmente, ser mais fidedigno possível com a arte oriental. E eu levava isso para o meu público, então se tornou assim
muito famosa, a Tarde Egípcia, na verdade, o primeiro evento também de dança que aconteceu assim a nível cultural. E aí foi indo. Em 2004 eu montei o meu estúdio de dança, que também foi uma das primeiras escolas de dança de Salvador. E aí a minha vida deslanchou na dança. Eu respirava dança 24 horas. Então eu vendia as roupas, eu dava aula, a gente fazia shows, eu comecei a fazer viagens para São Paulo. Nós participamos do Mercado Persa, eu levei a Bahia para o Mercado Persa pela primeira vez. Então a minha vida assim com a dança foi fluindo, né? Até chegar na minha viagem para o Egito. Levei um grupo para o Egito em 2007 e fiz um evento chamado Retorno às Raízes, mostrando tudo, toda a cultura, a forma como a gente trabalhou. Fiz aula com Soraya Zayed, que foi assim um divisor de águas também sobre a técnica egípcia pura que ela estava aprendendo lá. Em 2010 eu montei uma escola maior, com 2 salas, ar-condicionado, recepção, né? E também foi bem legal, sala de terapia, lanchonete. E nesse período eu comecei a trabalhar o retorno do feminino ao sagrado. Comecei a fazer grupo de estudo sobre o feminino ancestral, sobre o feminino sagrado, e isso foi me preenchendo muito. O autoconhecimento foi vindo também junto com esse processo. E em 2013 eu criei a dança do ventre visceral. Criei primeiro a dança do ventre consciente, porque eu estava num processo de mudança, de transformação, após 12 anos trabalhando intensamente com a dança. E no momento lá em Salvador, no período de carnaval, eu estava sozinha em casa e de repente deu aquela vontade de ouvir música egípcia. Aí eu coloquei no YouTube música egípcia e vi aquelas figuras todas egípcias passando na tela do computador. E aí eu comecei a dançar, e nesse momento de dança apaguei todas as luzes e fiquei como vinha ao mundo, dançando, dançando, dançando. E veio aquele nome na minha cabeça, Dança Visceral. Eu escrevi Dança Visceral, quando eu acabei de dançar o projeto veio todo na minha mente. E eu criei 6 semanas de dança do ventre visceral, no mesmo período em que eu tive que me mudar para Londres. Então foi realmente assim um período que uma nova dança estava renascendo em mim, um novo projeto de dança, e eu tive que sair para poder ir morar com minha filha em Londres. Então foi bem assim, 2012 foi aquele período, 2012 famoso, que foi para mim realmente assim fechamento de um ciclo e abertura de outro. Londres é uma cidade diferente, eu tive que reaprender a língua, né? Eu tive que recomeçar tudo num país de uma língua estranha, diferente, não tão estranha, porque o inglês nós já sabemos um pouco. E o trabalho aqui em Londres é diferente em relação à dança. Aqui as turmas são por semana, não por mês. As pessoas trabalham por shift de hora, tanto é o salário mínimo aqui é a hora, não ao mês. E então as pessoas elas têm vários trabalhos e trabalham de domingo a domingo. Aqui a cidade não para. Então eu tive que me adaptar ao ritmo das pessoas. Tem muita bailarina se apresentando em bares aqui, porque a comunidade árabe é muito grande aqui. E a adaptação foi um pouco difícil, levou algum tempo, mas foi um momento de, entrar num casulo um pouco. Percebi que alguma coisa precisava se acalmar dentro de mim para vir com força total. Foi aí que veio a vontade de ser terapeuta. Esse período de adaptação me afastou um pouco da dança, mas foi um período muito importante para mim, para eu rever o meu trabalho como dança-terapia. E a terapia que eu já fazia sem saber que eu fazia. Então, o processo de estar mais com minha filha, agora como adulta, fez com que nós conseguíssemos trabalhar mais juntas a nível do feminino ancestral, dessa ancestralidade feminina, de trazer de volta rituais que antes eram normais para as mulheres, a ginecologia natural, ou seja, voltar àquilo que é natural, com ervas, usar mais ervas, começar a usar absorventes de pano, entre outras coisas, começar a usar os nossos ciclos ao nosso favor.
E isso foi trazendo eu e junto com ela uma nova consciência. E veio essa vontade de fazer terapia e eu escolhi a EFT, que foi a terapia que eu já tinha usado há um tempo atrás, uns anos atrás, e veio junto a oportunidade também de fazer barra de Axis. Hoje eu já sou formada em Emotional Freedom Techniques, a técnica de liberdade emocional, e retornei com a dança do ventre agora ancestral, que é a dança do ventre que eu estou dando aula agora, que eu trabalho a dança do ventre como o corpo como um todo, a mulher como um todo. Energia masculina e feminina no corpo feminino. Equilíbrio entre a energia masculina e feminina, entre o Yin e o Yang. O centro como início do movimento de tudo. Braços e mãos como se o ombro, todas as articulações fossem femininas e os ossos que seguram as articulações masculinas sustentando o feminino. Então, a essência do feminino como o feminino é, não o feminino de bonito, de usar um brinco, um batom, mas a flexibilidade que existe no nosso corpo, trazendo isso para os movimentos da dança. Então, esse processo todo foi amadurecendo dentro de mim e é isso que eu passo agora na dança do ventre ancestral. Recebi muitos presentes aqui em Londres. Esse ano mesmo eu ganhei o primeiro lugar em um prêmio do Guia Londres Woman Awards 2019 na categoria dança e fui convidada pela Brahma Kumaris para dançar para 10 mil pessoas em um evento da Sister Shivani, que foi realmente assim uma experiência única na minha vida. Foi maravilhoso esse momento, esse ano também que aconteceu. Convites e parcerias com a ABA, uma associação brasileira de artistas e artesãos, a Casa do Brasil em Londres, que é onde eu dou aula. Então, essas parcerias também são muito importantes para a gente trazer para a comunidade brasileira a cultura e trazer na nossa língua o que nós fazemos aqui, nós fazíamos no Brasil. Hoje, assim, a minha expectativa em relação à dança é que eu estou percebendo que algumas professoras já estão trabalhando também com esse lado mais terapêutico, porque a dança em si ela já é terapêutica. Toda professora que ensina dança, ela já faz uma certa terapia, porque nós, quando resgatamos a dança do ventre, o ventre comparado à mãe terra, nós já acordamos alguma coisa dentro da gente. Como eu costumo dizer, a dança do ventre é uma dança mágica, porque ela nos ajuda naquilo que a gente está mais precisando. A dança traz esse empoderamento, traz esse resgate que só os movimentos podem explicar, só quem faz pode entender o que a dança transforma na gente, o autoconhecimento, a confiança, a autoestima se eleva. Eu sou suspeita para falar, mas é realmente transformadora. E eu vejo que algumas professoras já estão trabalhando mais assim, estimulando mais esse lado terapêutico, esse lado amoroso e esse lado mesmo natural que a dança traz, não só performance de dança, não só apresentações com mais consciência. É o que eu desejo, que realmente a maioria dessas professoras possam trabalhar mais nessa linha, que é a linha que eu estou trabalhando agora, trazer com mais consciência para a dança, mais ancestralidade, mais dança visceral, a dança que vem de dentro, e não danças que todo mundo está dançando, como copia e cola, né? Trazer dentro de cada uma a essência natural de ser mulher como energia, como ser. E é isso que eu desejo, é isso que eu imagino para a dança do futuro. Mais uma vez, gratidão por esse convite, é um prazer estar aqui e eu estou disponível nas redes sociais, Cláudia Pugliese, o Instagram Pugliese Cláudia, e gratidão imensa. Um abraço bem forte, um beijo no coração de vocês. Obrigada.